Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, para o pessoal que tem assistido os vídeos e que não é meu amigo, que não me conhece pessoalmente. Bem, eu sou a Nádia, né? E eu tô morando já tem um ano aqui na Alemanha. Eu estou fazendo meu doutorado. O doutorado é em Língua e Cultura, dentro do programa de Estudos da Cultura, né? Posso traduzir assim. O tema da minha pesquisa é humor entre brasileiros e alemães que moram aqui na Alemanha e a partir da perspectiva das brasileiras. Minha formação no Brasil é em História na graduação e eu fiz mestrado em Antropologia. A cidade que eu moro, ela se chama Gießen, fica perto de Frankfurt, mas tem algumas coisas interessantes que eu acho, né, nessa cidade e queria falar rapidamente um pouquinho sobre isso. Uma é que Gießen é uma cidade que tem cerca de 80 mil habitantes e desses 80 mil, mais ou menos 35 mil são estudantes. Então, ao contrário da maioria das cidades alemãs, Gießen é uma cidade que tem uma população extremamente jovem. O outro ponto Gießen também foi bombardeada na guerra e tem uma história sobre a causa do bombardeio. Porque apesar de Frankfurt ser uma grande cidade que tem uma circulação muito maior, né, do que qualquer outra cidade menor ao redor de Frankfurt, só que a estação de trem principal de Frankfurt ela não é contínua. Digamos que todos os trens que vêm, eles param e depois eles têm que voltar. Então, no caso de fuga, por exemplo, é mais complicado. Então a estação de trem de Gießen foi muito mais utilizada porque ela é contínua, né? Os trens passam direto, né? Você não vai e volta pelo mesmo trilho. Então, o exército americano decidiu bombardear Gießen, só que depois desse bombardeio, várias casas, né, a igreja foram destruídas, mas a estação de trem continua intacta até hoje. E aí, por causa do bombardeio, a cidade foi reconstruída, mas ela não foi reconstruída dentro desse padrão arquitetônico alemão que a gente conhece. E tem até uma história, que eu não sei se é piada ou não, que estudantes de arquitetura de outras cidades, de outras universidades, vêm aqui para olhar como não reconstruir uma cidade. Eu particularmente não acho Gießen feia, ela só não tem uma arquitetura que você esperaria quando você imagina as casinhas na Alemanha. O outro ponto é que Gießen é a cidade responsável por receber os refugiados que vêm para o estado de Hessen. E é importante dizer que Gießen recebe refugiados, não é só agora, né, mas já tem 20 ou 30 anos, já é uma cidade que tem tradição em receber refugiados. Antes eram pessoas de outros países do leste europeu que estavam passando por alguma guerra civil. Até hoje se recebe muita gente da Albânia ainda. E eu moro perto eu moro perto do lugar onde os refugiados moram, né? O outro ponto sobre Gießen é que aqui foi base de ocupação americana. Então, mora-se, né? Tem muita gente aqui que tem os parentes americanos, né? Porque por causa dos soldados que vieram, formaram família, ficaram aqui. A cidade também tem muito, digamos assim, conjunto habitacional que foi criado como alojamento, né, para os estadunidenses e
os estadunidenses e que agora é moradia para estudante ou pessoas que querem pagar um aluguel um pouco mais barato. Se eu não me engano, no final do ano passado, no começo desse ano, foi desmontada uma antena de rádio que foi utilizada nessa época. Foi desmontada a antena e se eu não me engano também eles vão usar agora o espaço para construir outro conjunto habitacional, né, outro prédio. Gießen é uma cidade com bastante floresta, né, como é um padrão que se observa aqui nas cidades pequenas na Alemanha, que tem bastante árvore, bastante floresta. Ao redor da cidade tem bastante lagos, que isso é muito bom no verão, né, para a gente refrescar. Alguns desses lagos permitem FKK, que é uma tradução para Freie Körperkultur, se eu não me engano, ou Freie Kulturkörper, que significa cultura do corpo livre, que nada mais é do que praia ou lago nudista, né? E então acho que a minha família, minha mãe e minha irmã continuam no Brasil, e isso é um dos motivos também porque eu faço o vídeo, porque assim eu mato um pouco as saudades, principalmente da minha irmã, porque às vezes eu me sinto um pouco sozinha, mas no sentido de não ter com quem conversar em português nessa desenvoltura. Então, quando eu faço os vídeos, eu mentalizo um pouco que é a minha irmã que está aqui e que é um pouco uma conversa que a gente está tendo. E, bom, acho que é isso que eu gostaria rapidamente de dizer. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a cidade ou sobre o doutorado, ou não sei, qualquer outra coisa, sinta-se à vontade de fazer a pergunta. E é isso. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!